Seja bem-vindo. Nesse encontro, nós vamos falar como hackear a performance do tráfego pago. Aprenda a fazer anúncios que vendem todo dia, do básico à escala. Eu criei um modelo de 7 passos para escalar qualquer negócio que atua online. Eu já testei isso em infoprodutos, em indústrias, em bancos, em serviços, em tráfego local, em empresas de negócio local, etc. Então, é super possível. Eu tenho que fazer as honras porque existia um produto que chamava do zero à escala, que é a base desse modelo, que é de um amigo meu, que é o Max Vinícius, e hoje meu sócio. A gente, na jornada, eu acabei aprendendo com ele, eu melhorei esse modelo, e tem umas outras estruturas além desse modelo, que é a base de todo o meu conhecimento, de tudo que eu testei e validei e uso até hoje para mim e para os meus clientes. Então, fazendo as honras ao Max, né, que ele que me abriu as portas para esse mercado que mudou minha vida. Ok, e o que é o Tráfego Pro? Quais são esses 7 modelos? Depois, durante o treinamento, nós vamos passar por cada tópico deles, para vocês entenderem toda a base e o fundamento, para depois nós entrarmos em estrutura e como colocar a mão na massa. Então, a fase de teste. Qual que são as primeiras fases? Primeiro é estratégia. O que define estratégia? O que eu quero chegar? O que eu quero fazer acontecer? Beleza. E como que eu vou fazer isso acontecer? Exemplo, eu quero vender um e-book através de páginas de venda. Então tá bom. Então nós definimos que a estratégia vai ser tráfego direto para uma página de vendas. Beleza. Então a estratégia ela define o quê? O planejamento é o como nós vamos chegar lá, como nós vamos fazer. Então imagina que eu tenho um e-book que eu vou vender por R$ 100. Aqui nós não vamos falar sobre entregável. Nós vamos falar só sobre métricas de venda, muito menos a oferta, tá? Que influencia também. Mas isso é um assunto mais para frente quando a gente analisar métricas. Friamente, tá? Então um produto de R$ 100 e eu quero ter R$ 50 de lucro. Ou seja, a cada 50 que eu investi, eu preciso que volte R$ 50. Que a cada, vamos imaginar que cada clique custa R$ 1. Se eu tenho R$ 50 para investir, eu terei 50 cliques. É suficiente para eu ter as vendas? Se a média de mercado é a cada 100 cliques uma venda? Não, não dá. Então eu tenho que dividir esses R$ 50 em 100 cliques. 50 dividido por 100, eu tenho que pagar 50 centavos. Então a cada 50 centavos, eu tenho um clique. Se eu fizer 100 cliques a R$ 50, eu vou ter uma venda. Então beleza. Então eu já planejei que o meu custo por clique tem que ser 50 centavos. Gente, não se preocupe, porque quem é meu aluno tem a planilha que ela vai fazer todo esse cálculo para vocês, tá? Eu só quero que vocês entendam o mecanismo de como que a gente chega nesses números. E quanto mais vocês fazem isso, mais a gente vai pegando o jeito. Por exemplo, hoje isso está na minha cabeça, eu faço rápido. Mas eu sei que matemática, normalmente as pessoas enroscam, então tem uma planilha que faz tudo isso para vocês, beleza? Aí nós vamos para a parte de teste. Então eu defini estratégia, tráfego direto para a página de vendas. Eu defini quanto que eu quero gastar. Agora eu vou colocar os anúncios que eu criei para comprovar o que eu planejei, beleza? Então eu subi anúncios e vou analisar se eu consigo 50 centavos por clique. E eu quero ver se a cada 100 cliques eu realmente faço uma venda. Então essa é a fase de teste. Por que é tão importante teste? Porque existem criativos que vão ser muito ruins e criativos que vão ser muito bons. Exemplo, eu posso encontrar um criativo que eu pague o clique 10 centavos. Da mesma forma, eu posso encontrar um criativo que eu pague R$ 2 e a cada 10 cliques eu faço uma venda. Então a gente começa a entender o histórico do nosso negócio. Ok. Os criativos que passam no teste, eles vão subir escadinhas, vão para sustentação. Os que não performam, ou seja, eles não fazem venda e estão com um custo muito acima, morrem. A gente tira ele do jogo. Vou imaginar que está tudo ótimo, maravilhoso, então bateu o teste. Eu testei lá uns 5 criativos, 2 estão bons, 3 caiu fora. A gente vai para a fase de sustentação. O que significa sustentação? Eu testo públicos diferentes e os criativos vencedores eu testo outros ângulos desse criativo, que são pequenas variações que eu vou explicar para vocês na aula de criativos. E eu quero ver se ele se sustenta. O que é sustentar? Eu consigo vender ele em qualquer público que eu coloque ele para teste. De novo, eu estou testando, peguei novo o criativo raiz que deu bom, eu coloco ele em sustentação, começo a testar o público A, o público B, muda um pouquinho o anúncio, mas a cara dele ainda permanece, o corpo dele ainda permanece e ele continua fazendo venda. Ok, ele está sustentando outros públicos. Notem que o próximo passo é a otimização, mas a otimização ela está desde o finalzinho do teste entre sustentação e otimização. O cara que eu testei lá que deu bom, eu não desliguei ele. Eu tô colocando mais dinheiro, tô vendo se ele vende mais e tô encontrando a melhor performance dele. E o que se sustentam, eu também estou em fase de otimização. Eu tô melhorando ele de acordo com a estratégia que vocês vão aprender na fase de estruturas. Ok. Então eu encontrei criativos que estão em sustentação e otimização e estão melhorando. Só que existem alguns criativos que eles batem um teto. Aliás, não é só o criativo. Às vezes tem um nicho, às vezes é o tipo de negócio. Então eu vou imaginar que eu comecei colocando R$ 50 dia para tentar fazer uma venda. Eu fui subindo, eu tô pagando 500, tô gastando R$ 500 e tá voltando R$ 1.000. Só que eu percebo, se eu subo para 600, ele cai para 8 vendas. Então eu tô colocando 600, em vez de voltar os 1.000, começa a voltar 800. Opa, o que eu faço? Eu volto. Então durante os mesmos 500, começo a vender 1.000. Opa, então eu entendi que chegou num platô. Esse criativo, ou esse produto, ou esse mercado, ou esse público, não aguenta mais escala. Então eu chamo isso de produção. Ele vai continuar assim até ele perder performance. Produção, ok? Agora os criativos que eu vou colocando dinheiro todo dia, vou aumentando, e ele continua aguentando escala e performando. Quando a gente entra em escala, é natural que a receita, né, o lucro, ele diminua um pouco. Mas se ele não diminui muito e vai subindo, porque assim, eu coloco R$ 500, volta 1.000 em produção. Tô ganhando R$ 500. Agora, se eu colocar 10.000 e me voltar 8.000, eu prefiro. Apesar do meu retorno do investimento ser
ser menor, eu estou ganhando muito mais e estou aumentando minha base de clientes. Isso é escala. Mesma forma que eu posso chegar a colocar 10 mil, 20 mil, 50 mil, se eu tiver lucro em grande escala, eu prefiro, beleza? Então, esses são os 7 passos que é a base do tráfego pro. Nós vamos explorar fase a fase para vocês terem o fundamento, aí depois nós vamos para a estrutura e colocar mão na massa em jogo. Vocês vão ver as campanhas que eu faço e a minha análise, ok? Algo que eu gostaria de passar para vocês, né? Após 10 anos e mais de 36 milhões em anúncio, o que que eu aprendi? A desviar de buracos e armadilhas, porque o marketing digital tem muito disso. Blindar ouvidos, porque vocês que estão aprendendo agora tráfego, vocês vão ser bombardeados de outros profissionais de tráfego, mostrando para vocês estratégias diferentes. Então eu prefiro que nesse momento vocês blindem seu ouvido, não escutem ninguém. Aprendam esse método e masterizem. Na hora que tiver ok, aí eu até recomendo que vocês escutem outros profissionais, porque eu fiz isso. Eu fiquei bom em alguns treinamentos, peguei o do zero à escala, que era do Max, eu melhorei, fui aprendendo, fui incluindo cada vez mais coisas e criei meu próprio método. Então hoje é um método forte, testado e validado. Eu aprendi a trabalhar com clientes e parceiros, né, alinhar expectativa e realidade, porque o marketing digital, ele vendeu durante muito tempo que era muito fácil ganhar dinheiro com tráfego. Então, às vezes quando aparecem uns doidos aqui. Ah, eu quero investir 10 e faturar 1 milhão. Eu também. Então, menos, a gente vai construindo histórico, vocês vão ver que cada nicho responde de um jeito, cada mercado responde de um jeito, cada público responde diferente. Eu também aprendi que o cara do tráfego, ele precisa dominar estratégia. Vocês vão entender depois na parte de análise. O cara que não conhece estratégia, ele é só um apertador de botão. E se você, além de apertar botão, conhece o comportamento da persona, conhece as estratégias, você é um cara que vale muito mais. E você pode cobrar mais por isso. Aprender de forma constante, depois que vocês masterizaram, e implementar na vida de vocês, aí no dia a dia de quem opera tráfego, testar. Testar tudo. Testar criativo, testar headline de página, testar tudo. Nós vamos explorar bem isso. E outra coisa que eu gosto muito é fazer diferente da manada. Se eu percebo que o mercado tá indo para lá, eu vou para cá. Se eles fazem zig, eu faço zag. Exatamente isso. Porque quando a gente tá longe da manada, normalmente o tráfego custa menor e eu tenho muito mais conversões. Ok, para quem ainda não me conhece, eu atuo como estrategista digital desde 2014 com foco em funis de vendas e autoconversão alinhado à gestão estratégica e tráfego pago. A minha jornada no digital em 2014 começou com eu tentando ser afiliado. E nessa época eu conheci o Max, que era o criador do Zero Escala, e na mentoria dele ele me indicou, Elton, o melhor caminho talvez não seja afiliação, talvez ir para uma coprodução ou prestar serviço de tráfego. E foi isso que eu fiz. Comecei a prestar serviço de tráfego e coprodução. E desde então eu já me envolvi em mais de 70 projetos, já gerenciei mais de 36 milhões de reais em tráfego. Eu já entrei em projetos que tinha minha equipe também ajudando. Esse não está nesse valor, né, que isso aí fui eu que fiz. E esses projetos que eu participei já chegaram a faturar mais de 100 milhões de reais. Um montante bem significativo e me dá bastante orgulho. Vamos lá, continuando. Antes de prosseguir, uma coisa que precisa ficar claro para vocês. Tráfego é alcance. E o que é alcance? É chegar em mais pessoas. Mostrar a sua mensagem para mais pessoas. Aí vem um outro senão que eu já dei aula para vocês aqui. Comunicação estratégica por nível de consciência. Dependendo do nível de consciência do meu lead, eu tenho que fazer uma comunicação com ele. Vai ser mais assertivo e mais barato. Para depois a gente encaixar o modelo do tráfego. Usando os 7 passos como modelo base, existem algumas estruturas que é possível a gente estar trabalhando. Tudo vai depender do tempo e da capacidade de investimento ou vontade de investir que você tem. É uma relação como está nesse gráfico. Se eu tenho bastante tempo e pouco caixa e pouca grana, a gente tem que usar uma estrutura super econômica. Por que tempo? Quando eu invisto pouco, a captura de dados que volta para mim é muito pequena. Então a amostra ela é pequena para eu ter base para tomar uma decisão. Então, por exemplo, como eu disse para vocês, no caso de a gente vender um produto de 100 reais pagando 50 centavos o clique. Vamos imaginar que eu consiga pagar por dia o mínimo, que hoje é por volta de $1, que dá 6 reais de quebradinho. Vocês imaginam que para chegar até os 50 reais eu vou precisar de 9 dias, 8 dias mais ou menos. Então assim, ele vai funcionar, mas ele é muito lento. E existe uma implicação, porque se eu passar 7 dias e não ter as conversões necessárias, a máquina não aprende. Mas é possível, existem algumas estratégias que dá para a gente usar com um valor baixo e ter uma boa performance e resultado. E natural também, quando a gente começa devagarzinho, com pouca grana, o negócio começa a evoluir, começa a ter venda, entra dinheiro, a gente vai aumentando gradativamente. Então o lance é monitorar risco, para você não gastar todo o seu dinheiro. Então esse é um modelo super econômico. Depois tem o modelo econômico, que dá para usar bem os 7 passos nesse formato, bem com cautela. Dá para ir um pouco mais agressivo, colocando mais grana e tendo um resultado mais rápido. Isso vai demandar mais tempo de tela de quem estiver operando o tráfego. E a super agressiva. A super agressiva é quando a gente já tem um criativo super validado e esse criativo aguenta a escala. Então esse demanda demais do profissional do tráfego. A gente tem que ficar olhando de cada 1 a 2 horas, a gente tem que estar olhando como é que está indo a campanha. Porém, o resultado é excelente. Quando a gente pega esse nível, né, de criativo validado e a gente tem grana para investir, é maravilhoso. Depois de toda essa estrutura, né, de entender os passos e qual a estrutura estratégica nós vamos usar, existem as métricas. Quais as métricas que a gente tem que olhar? Eu sempre vou por essa ordem. Métrica essencial, primária e secundária. Nós vamos explorar isso mais para frente durante o treinamento. Mas o que é métrica essencial? Voltando ao exemplo do e-book. Se a cada 50 reais eu faço uma venda que me dá 100, eu não olho mais nada. Está dentro do planejado, não quero nem saber. Deu ruim. Gastei 50 reais, não tive venda. Aí eu desço o nível. Eu vou ver as métricas primárias. Que é CPM, CPC, CTR. E vou entendendo métricas de funil. Ainda não estou satisfeito. Eu vou para métricas secundárias. Que são outras métricas que amparam todo o funil de vendas. Pra gente ter uma ideia onde que está o
gargalo, onde que eu posso corrigir? Se é a minha estrutura de funil de vendas, se é a minha página de vendas, se é o próprio criativo que não está trazendo ou gente certa ou gente qualificada para comprar meu produto. Esse é uma imagem que eu criei. Confesso que ela não é a mais bonita, mas é a que mais transmite o que eu quero passar. Ela tem uma referência média de todo o funil. Então, quando a gente fala de criativo, né, o CTR, nós vamos explicar melhor depois nas aulas de métricas, o que é o CTR, por que o mínimo aceitável é 1%, quando é vídeo é menor ainda, a gente tem que ter algumas estratégias para melhorar. O aproveitamento de tráfego, alguns gestores chamam de Connect Rate. O que significa isso? Quantas pessoas clicam no botão e vão para a página de vendas? Tem que ser no mínimo 70%, ideal 90%. Lembrando que isso é uma média de mercado. Você tem que construir isso de acordo com o seu negócio ou com o negócio do seu cliente que você está atendendo. Das pessoas que vão para o checkout, né, que iniciam o checkout para compra, 20% de quem viu a página tem que ir para o checkout, senão algo está errado. E quem foi para o checkout, pelo menos 10% tem que comprar. E depois a LTV, que ainda não é o foco do treinamento de tráfego, mas já dá para ter uma ideia. Order bumps, em média, 20% tendem a comprar, upsell, 20%, downsell 10%, segundo upsell 10% e segundo downsell 5%. Então aqui você já consegue ter uma noção de onde que está indo a tua campanha. Se está dentro do médio de mercado, até você construir o seu histórico de dados. E para você que gostou nesse formato de aula, do conhecimento que eu tenho para passar, são 10 anos trabalhando com grandes players e gerando alguns resultados aí de milhões, eu condensei todo esse meu conhecimento num treinamento, que é o Tráfego Pro. Então, quem tiver interessado, aqui na descrição tem o link desse produto. Aí vocês dão uma olhada e vê se faz sentido para o seu momento. Aqui dá para vocês terem uma ideia, dentro do Tráfego Pro, o que tem, e ainda tem muito mais coisa que está ainda vindo. Nivelamento. Aqui é para quem realmente ainda é super iniciante e precisa ter alguns conceitos básicos. Para quem já entende um pouquinho mais, eu recomendo que vá para conceitos. Aí, conceito de como que eu penso o tráfego, eu penso um pouquinho diferente aí da manada, mas eu acho interessante vocês terem uma ideia, e às vezes se concordar ou não, mas é o jeito que eu entendi e que me gerou muito resultado. Aqui tem todo o método, todas as fases, né, o modelo, as 7 fases e estruturas. Depois, métricas e modelos de análise de performance, que eu vou gravando conforme eu vou subindo campanha, eu vou analisando, e isso são as minhas campanhas, né, porque meus clientes, eu tenho um contrato que eu não posso mostrar. Análise de campanhas e estruturas, aí vai vir ainda Google Ads, que eu estou regravando, e muito mais. Bom, se vocês tiverem interesse ou qualquer dúvida, mandem mensagem para mim lá no meu Instagram, @Elton_Volter com W, e nos vemos do outro lado.